Shalom a todos! Hoje nós vamos apresentar neste vídeo algumas respostas ao que nos foi enviado por mensagens, comentários no vídeo anterior, quando eu falei do meu testemunho a respeito de que Yeshua me tirou do cristianismo. E foi muito interessante todas as respostas, todas as mensagens, comentários que ali estão. Colocamos aqui na descrição, se você ainda não assistiu, você vai poder assistir esse vídeo. E olha só, colocaram 7 pontos, trazendo de Gálatas, ok? Para combater toda essa questão de viver pela lei, ou ter a Torá como um padrão de vida, e ter a questão da circuncisão, porque aí se torna até uma forma indiscriminada quando diz que é proibido tanto a circuncisão se a pessoa for um judeu, um menino sim, descendente de judeu. Então, caiu da graça, pegaram aquele texto para ficar mostrando isso, assim como também ao gentio. Se o gentio quiser se circuncidar, ele é proibido. Se ele fizer, ele perdeu a graça. Se ele é um crente que Yeshua é o Messias, e aí porque ele fez a circuncisão, anulou essa emuná, essa fé que ele tem, Então, assim, vamos pensar bem, vamos analisar isso à luz da própria palavra. E eu vou trazer aqui, inclusive, muitos textos também do próprio Shaul. Eu vou me ater a dizer Paulo. Eu não gosto de chamar esse nome de Paulo porque era um segundo nome que ele tinha. Não é um nome mudado por Deus, conforme existe um dogma ou mesmo um mito falando que Deus mudou o nome dele. Já que em Atos 13, versículo 9, diz que Saulo também chamado Paulo. Na verdade, seu nome Shaul era o seu nome judaico e Paulo o seu nome romano. E aí eu lhe pergunto, de onde vem a salvação? O próprio Yeshua diz, porque a salvação vem dos judeus. E aí é interessante, o nome dele, Shaul, ter que mudar para um nome romano e eu ter que conhecê-lo como um nome romano, que é um povo que vivia segundo paganismo. Então, é bem mais interessante que eu mantenha chamar o nome dele da forma hebraica, do nome original, dado pelo seu povo, dentro da sua própria circuncisão. Outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui é que nós não podemos esquecer que Shaul, ele era, na verdade, um morrelo. O que é um morrelo? Morrelo é um rabino que faz circuncisão, que ele também faz circuncisão em outras, ou crianças, outras pessoas. Por que eu sei disso? Porque em Atos nós vamos ver que ele fez a circuncisão de Timóteo, ok? Então, ninguém de uma hora para outra, sem um treinamento, sem conhecimento, sem estudo, faz uma circuncisão em alguém, a não ser que este já tenha a sua prática, seja algo que ele também tem um costume e foi treinado para isso. Então, Shaul fez. Se eu chamasse você para fazer a circuncisão do seu filho, você teria coragem? Com certeza não. Você vai pedir um especialista. Então, dessa forma, se você vê que Shaul fez a circuncisão de Timóteo, E aí alguns vão dizer assim, mas ele fez por causa dos judeus. Nós vamos ler esse texto. Agora eu quero ressaltar para você uma coisa. Então, se Paulo fez com medo de outros, e fez de uma forma, de uma característica totalmente fora do verdadeiro fundamento, por que fazer circuncisão, ele apenas mutilou a Timóteo, tá certo? E ele se tornou um dissimulador, que depois ele vai dizer que falou de frente com Pedro, porque Pedro estava dissimulando, e ele então é um dissimulador também, é isso que você está dizendo? Então, assim, temos que entender o porquê que ele fez isso em Timóteo. Primeiro, porque Timóteo era filho de uma mãe judia, e aí o texto diz, sabendo que os judeus sabiam que seu pai era um grego. Então, veja só, quando nós, como judeus, sabemos que alguém tem um pai, que não é um judeu, isso a gente até compreende porque que muitas vezes aquela criança não foi feita a Brit Milá nela, tá certo? E aí vem alguém que depois assume aquela posição, que pode ser o próprio rabino daquela pessoa, e aí sim leva ele à circuncisão. É o contexto que está sendo dito ali, tá? Então não tem nada a ver com a questão de dissimulação. Mas eu quero trazer aqui diante de vocês, para no vídeo não ficar muito longo, os 7 pontos comentados de Gálatas, e eu vou apresentar outros pontos que Paulo refuta essas partes que são colocadas aí de Gálatas, tá certo? Nas próprias palavras de Paulo, refutando o que ele escreveu em Gálatas. Agora, seria Paulo então bipolar?
ele estaria com algum problema mental em que ele escreveu algo, Gálatas, que foi uma das suas primeiras cartas, e nas cartas posteriores ele vem desfazendo do que ele escreveu em Gálatas. Será isso? Ou precisa ter um entendimento mais profundo para compreender o que Paulo está falando em Gálatas e qual é o problema ali para que ele escreva essa carta aos Gálatas? Nós vamos ver todos esses motivos. Então, vamos verificar aqui quais são esses 7 motivos que foram colocados aqui para mim, tá certo? E nós vamos tratar com cada um destes. Eu creio que vai ser luz para você nesse estudo, ok? Então vamos lá. Número 1. Para a liberdade. Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Número 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Número 3. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Número 4. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Número 5. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Número 6. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Número 7. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Veja aí os 7 pontos, né? Então, agora vamos tratar de um por um, tá certo? Cada um desses pontos vão ser tratados agora. Veja logo a questão do primeiro ponto. Número 1. Para a liberdade. Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Vejamos aqui a resposta para esse texto. Lá em Romanos, capítulo 7, do verso 22 ao 25, nós encontramos Shaul trazendo essa informação. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Estou trazendo aqui, né, uma referência dentro de uma versão Almeida, ok? Então, assim, por isso estou lendo aqui o nome de Jesus Cristo, eu gosto do nome verdadeiro, Yeshua, ou Messias, nosso Senhor, ok? Não nosso Deus, mas nosso Senhor. E aí, veja aqui, primeiro, se você foi liberto é porque você estava escravo. Escravo está preso. E você olha o verso 23, diz: e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, você vê aqui no verso 25 que ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus. Deus deu uma lei, a Torá, mas com a carne, a lei do pecado. Aí é onde Yeshua está trazendo essa libertação, ok? Libertou ele. E aí ele está falando aqui aos Gálatas: vocês estão novamente voltando ao jugo da escravidão. Que jugo da escravidão? Que prisão é essa? Olha, o jugo da escravidão é uma prisão. Agora para pensar. Quando as pessoas leem esse texto, querem dizer que aí está falando de voltar a um jugo de escravidão como se fosse voltando para a Torá, certo? Esse é o pensamento. Agora, raciocine comigo. Os Gálatas eram judeus? Lógico que não. Quem são os Gálatas? Gentios. E qual vida os Gálatas tinham? Uma vida de paganismo. Eles eram os Goim e agora estão conhecendo uma verdade da Torá e uma libertação que vem através do Mashiach para que eles vivam a Torá. Agora Paulo estava dizendo, e nós vamos ver dentro desses 7 pontos que ele colocou, inclusive uma palavra que eles se desviaram da verdade. Mas nós vamos tratar aqui. Então, eles estão voltando a um jugo de escravidão. O que é que eles viviam antes?
Pecado, paganismo, idolatria, tudo isso. E agora eles estão retornando para isso. É isso que Paulo está falando. Largaram a verdade. Qual é a verdade? A Torá. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós vamos tratar já disso aqui, mas eu quero já adiantar. Então, voltar a um jugo de escravidão. Ah, mas os Gálatas guardavam tempos, dias, estações, algumas coisas assim? Sim. Analise, pesquise aí. Hoje você tem uma internet com muita informação na sua mão. Pesquisa assim, ó. Festas da Roma Antiga. Calendário de festas da Roma Antiga. E aí você vai ver um calendário do ano quase todo. Do mês junino. Lembra do mês junino? Né? Em que é junho? Então, mês, dias. Existem dias que estão sendo guardados, não? Olha quantos feriados o Brasil tem. E vem de quê? De santos. Não é verdade? Aí eu te pergunto, o que acontece com alguns nos dias de hoje que estão dentro das suas instituições religiosas fazendo a festa junina? Ah, é São João, São João, é não sei o quê. Então inventam de mudar o nome para manter essa festa. O que aconteceu que vocês estão voltando ao jugo da escravidão? Olha aí, você tem hoje a prática disso. E é o que estava acontecendo com os Gálatas. Vamos para o segundo ponto. Número 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Agora veja bem. Em cima desse texto de Gálatas, vamos parar para pensar. O Messias, né, que é a palavra Cristo, vem para Messias, o ungido, veio nos redimir, conforme está lá em Isaías 53. Nos livrar da escravidão. Ok? Nele recebemos a salvação de Deus. Por isso seu nome é Yeshua, salvação de Deus. O Eterno traz para nós uma salvação e ele envia o seu Filho por meio dele para nos trazer esta redenção. Agora, olhe bem aqui o que ele está dizendo. Se eu me deixar me circuncidar, então eu estou anulando essa obra redentora de Yeshua, não é verdade? Agora veja bem, o que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Mas em Atos capítulo 15, versículo 1 e 2, nós vamos ver qual é o resultado da carta de Gálatas, qual o problema que estava acontecendo. E veja que quem está envolvido nessa discussão é Paulo e Barnabé. Veja aqui a partir do verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha aí, circuncisão para salvação, aonde é que isso está escrito na Torá? Jamais. Circuncisão é uma aliança para um povo, tá ok? Para um povo chamado, é uma aliança, nunca foi para salvação. Então, se a gente vai para Êxodo 12, nós vamos ver uma palavra do Eterno para aqueles que são convertidos, mas que não têm a circuncisão, porque são de outras nações. E deixaram de ser goi para ser ger. E aí ele chama, ali na tradução, chama-se estrangeiro. Mas são prosélitos, são convertidos que não tinham a circuncisão. Se você lê o capítulo 12 de Êxodo, você vai encontrar isso, principalmente quando ele diz: se um estrangeiro que está com vocês quiser comer de Pessach, que é Páscoa, ele seja circuncidado e será como natural da terra. Quando você vê essa palavra estrangeiro, ele está falando ger. E se você traduzir a palavra ger, você vai entender que é convertido, prosélito. Então ele já era um prosélito, ele já era alguém que servia ao Deus de Israel, mas não tinha circuncisão. Ok? Mas ele já tinha um contato com o Eterno. Então não tem nada a ver circuncisão para salvação. Esse é o problema. Agora veja o verso 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles quem? Esses que estavam vindo aí ensinando isso, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Olha aí o que está acontecendo. Então, daí surge aquela carta que nós temos, ok? E Shaul já estava debatendo essa situação lá no livro de Gálatas. Se você prestar atenção, eis a resposta. Por que se você se deixar circuncidar, você está anulando a obra do Mashiach? Porque está usando circuncisão como caminho de salvação. Analisa.
Todos os rabinos que hoje estão na internet, se eles estão falando com você a respeito disso, principalmente começam a ensinar algo que eu não concordo, mas respeito. A história dos tais Bnei Noah. Ele vai dizer que é o gentio que deve ficar guardando as 7 leis de Noah. Lá não tem circuncisão. E eles vão mostrar que isso aí traz um benefício para eles diante de Deus. Não tem circuncisão para salvação. Ok? Circuncisão é uma aliança para um povo. Não tem nada a ver com salvação. Então, se você utiliza algo que é para uma finalidade, no judaísmo, para outra, aquilo é nulo. Daí eu te digo, se Paulo circuncidou a Timóteo somente para dissimular por causa de alguns judeus, então não foi para uma aliança por causa de um povo, aquela circuncisão em Timóteo, ela é inválida. Ele apenas fez um problema grande com Timóteo, colocando ele debaixo de quê? Dessa posição de que nada mais servia para Timóteo, do próprio Messias. Entendeu o problema que você pode causar se ficar indo combatendo a circuncisão? Aí você vai dizer, mas para o judeu deve manter. Ah, então por que você está reclamando quando nós estamos falando aqui sobre Brit Milá para, inclusive, Anusim, que tem o sangue judaico? Para aqueles que vêm de uma descendência judaica e retornam para o seu povo. Não tem por que reclamar disso. Agora, também não tem como proibir um gentio que já tem a sua fé no Mashiach, mas diz assim, eu quero fazer parte do povo. Por isso que eu disse para você, leia Shemot, Êxodo, capítulo 12, e você vai ver aqueles que não eram da aliança, vou dizer assim, do sangue judaico, tá? Mas que, através da Brit Milá, eles passaram a pertencer ao povo. Isso está em Êxodo 12. Não só lá. Lembre que Josué, para entrar na terra de Canaã, ele pegou todos os homens ali e circuncidou. Só tinha judeu. Todos sabem que não saiu do Egito somente judeu, mas saíram de outros povos. E todos ali se tornaram um também com Israel. Vamos mais além, se você voltar um pouco, Abraão foi o primeiro a se circuncidar, lógico, o Eterno falou isso para ele. Depois o que ele fez? Das almas que ele estava também caminhando com ele, circuncidou a todos os homens. Olha isso. Então, é algo que é só para o povo de Israel? É uma aliança para um povo, mas quem quer fazer parte desse povo, ser concidadão, se tornar da etnia, é por meio da Brit Milá. Deu para entender? Não é para salvação. Vamos agora para o terceiro ponto. Número 3. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Olhando para esse texto de Gálatas, agora a gente observa Romanos, tá? O que próprio Paulo, que escreveu isso em Gálatas, agora fala aos romanos. Qual é, logo, a vantagem do judeu ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. E agora? Tudo não serve para nada, como está lá Paulo dizendo em Gálatas 5, né? Nada disso vale coisa alguma. Será que é assim mesmo? Ou será que entendemos de maneira errada? Veja bem, o que Paulo está falando ali? Paulo está fazendo comparativos de algo muito grande para coisas, vamos dizer, da terra. Ele sai de um nível para um outro. Então, quando você compara as coisas que estão, como eu falei, etnia, para algo que está nos mundos superiores, no mundo espiritual, na salvação, né, naquilo que realmente o Eterno também requer de nós. Porque se eu fizer a minha Brit Milá no corpo apenas e não fizer no meu coração, aquilo ali está meio que, vou dizer assim, está incompleto, ok? Então, fica mais ou menos comparado até o próprio da incircuncisão. Mas a circuncisão, tá? Ela faz uma distinção entre um povo para outros, porque Paulo deixou bem claro que aquilo ali tem uma importância grande, porque a eles foram confiadas as verdades do Eterno. Então, preste atenção aqui onde eu quero chegar. Parece que os textos de Paulo estão se degladiando, né? Ele está dizendo que não vale para nada, e na outra está dizendo que tem muita importância. É o que eu quero que você compreenda. Se eu pegar a sua idade, vamos dizer que alguém está me ouvindo aqui, me assistindo, tem 40 anos,
E agora eu quero comparar a sua idade com a de Matusalém, 969 anos. E Matusalém olhasse para você, ele ia dizer assim: rapaz, você não viveu quase nada. Não é verdade? Agora, se eu pegar a sua idade de 40 anos, Matusalém, 969 anos, e comparar isso com Olam Rabá, o mundo vindouro, a eternidade, o que são 969 anos e 40 anos diante da eternidade? Vou dizer assim: nada é. Ah, então não tem valor nenhum a idade de 969 anos que Matusalém viveu e a sua idade de 40? É lógico que se eu trouxer isso para o nosso plano, 969 anos são muitos anos de vida, são muito tempo de aprendizado. Agora, comparado a uma eternidade, não é nada. Veja que é isso que muitas vezes Shaul está dizendo. Quando ele começa a comparar que todas as ações de justiça dele, diante do chamado, do serviço de Mashiach, não é nada. Agora, ao mesmo tempo, ele vai mostrar que nós vamos apresentar nossas obras diante do Mashiach, e se foi ouro, prata e pedras preciosas, ou prata, ouro e pedras preciosas, se alguma coisa sobrou, você vai receber galardão. Mas se foi madeira, palha e feno, vai ser como aquele que sofreu um detrimento, mais salvo como que pelo fogo. Vale alguma coisa as obras? É lógico que sim. Mas, comparado a coisas que são celestiais, é quando ele diz que são nulas. Mas quando a gente olha no outro aspecto, isso tem, sim, importância. É isso que você tem que entender. Olha, muitos exemplos que Paulo está usando. Não pegue só uma carta ou um versículo isolado. Muita gente quer fazer vamos dizer assim, pegar uma receita de bolo, eu vou fazer um bolo. Aí eu olho lá, 2 xícaras de açúcar, 1 xícara de chocolate, bote 500 ml de leite. Pronto, parou aí. Você faz o bolo, você vai ter que ver outros ingredientes que estão abaixo, ovos, outras coisas que pode precisar e como fazer. Aí você pegou isso aqui, eu já sei fazer um bolo. Basta esses 3 elementos. Você vai fazer esse bolo? Não vai fazer esse bolo. Pessoas pegam as cartas de Paulo, lê parte de uma só e cria uma doutrina. Não leram as outras e não lê o capítulo inteiro, não lê a carta inteira para poder tirar o entendimento. Gente, se é uma carta, não foi dividida em capítulos. A carta, ela tem uma informação inteira e está sendo ali jogada para você informações que são necessárias para você olhar com outras e ter um entendimento na visão geral. Não pega um texto isolado. Você vai criar uma doutrina totalmente divergente daquilo que Paulo queria ensinar e vai causar um prejuízo muito grande para a sua vida, principalmente diante de Deus. Pode ter certeza nisso. Vá, analise do jeito que eu estou lhe falando. Ok? Nós vamos agora para o próximo ponto. Número 4. E de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Vejamos aqui. Shaul está dizendo que aquele que se deixa circuncidar vai guardar toda a lei. Mas vejam esses textos de Deuteronômio capítulo 10 e Deuteronômio capítulo 30. Algo que fala da circuncisão do coração. Que muita gente pensa que isso surge com o Novo Testamento, Que eu não sei por que chamar Novo Testamento. Mas vamos lá. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Isso quer dizer, e deixa de ser desobediente. Vamos lá, Deuteronômio 36. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma, para que vivas. Olha só, o que você está vendo agora nesses textos? Que aquele que circuncida o coração tem que obedecer. E obedecer em amor. Guardar tudo o que o Eterno falou. Agora, como é que fica essa situação aí? Eu tenho medo de circuncidar minha carne, porque senão eu tenho que guardar toda a Torá. Então tu circuncida o coração para ser desobediente à vontade de Deus? É isso? Ou você tem que conhecer as leis de Deus e guardá-la? Porque o Eterno está falando aqui com o seu povo, que já tinha circuncisão na carne, que circuncidasse o seu coração e deixassem de ser teimosos. Olha a vontade de Deus, que eles
pudessem cumprir tudo aquilo, todos os regulamentos que o Eterno estava dando a eles. Agora, entenda, tem pessoas que dizem assim, quem é que guarda todos os mandamentos? Você tem que estudar um pouco mais, porque desses mandamentos existem ordenanças a quem que é sacerdote, ao que é o sumo sacerdote, ao que é levita. Existem certas diferenças. A quem é mulher, existem mandamentos específicos para mulheres. Há mandamentos específicos para homens. Há mandamentos específicos para quando se tem o templo, quando se está em Jerusalém. Outros quando você está fora de Jerusalém. Por isso que precisa estudar. Conhecer como é que toda essa lei de Deus ela requer para nós. É por isso que a palavra diz que o Eterno ele julgará as nações com justiça e com equidade. Equidade faz essa equiparação, dependendo de onde você está, as dificuldades, as coisas, mas não é por isso que no meu coração eu abandono. Por exemplo, aqui no Brasil é muito difícil guardar o Shabat, então não é necessário guardar. Quem foi que disse? Você vai fazer todo o esforço que for possível para guardar aquilo que realmente torna totalmente impossível, aí sim o Eterno olha e te julga com equidade. Diferente, lógico, se você morasse em Israel, onde as lojas, os trabalhos param no Shabat, fica bem mais fácil. Sim, mas é aí onde está. Se eu faço o esforço, além do Eterno tratar comigo em justiça e equidade, Ele me recompensa ainda com muito mais pelo esforço que eu estou fazendo. Porque é lógico, se você faz uma coisa com menos esforço, menos mérito, para o outro que está fazendo a mesma coisa com mais esforço. Isso é lógico, isso é justiça. Ok? Então, vamos compreender dessa forma. Então, se eu me circuncidando na carne, eu tenho que guardar a Torá, quanto mais se você circuncidou ou diz que circuncidou seu coração. Pode ter certeza disso. Ok? Entenda que é assim. Se você ainda não percebeu isso, leia Hebreus capítulo 10, lá a partir do verso 26. Que diz que aquele que conheceu a verdade e continua a pecar deliberadamente, nenhum sacrifício mais resta a ele senão a terrível expectativa de um fogo que consume. É aí que você tem que se preocupar. É como Ananias e Safira, que não tiveram 2 ou 3 testemunhas. Mas, no momento em que mentiram e que o Espírito do Eterno ali, uma voz de profecia foi a Pedro, eles morreram. É mais sério agora. Vamos passar para o próximo ponto. Número 5. Separados estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Vejamos agora, em relação ao que foi dito em Gálatas, Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Qual é a diferença aqui em Romanos com Gálatas? Vós os que vos justificais pela lei, da graça decaíste, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. E agora, você consegue compreender e entender isso? Que o problema não é a lei? Se eu tento me justificar, não estou sendo justificado. Ok. Veja bem, eu tento me justificar pela lei. Porém, se eu pratico a lei, eu serei justificado. São duas ações diferentes. A lei está aqui intacta. Agora, o que estava acontecendo, na verdade, em Gálatas, onde você lendo o capítulo 6 vai entender? Primeiro, que esses que estão querendo que o povo se circuncide, eles se circuncidaram. E se eles se circuncidaram, eles não são judeus. Começa por aí. Judeu não se circuncida, ele é circuncidado ao 8º dia. Ponto aí que você tem que prestar atenção. Segundo, o próprio Shaul diz que eles nem com o dedo mindinho fazem qualquer coisa, o menor dedo, um dedinho, eles não fazem qualquer coisa para praticar a Torá. Eles eram legalistas, apontam para os outros, colocam regras para os outros, mas para eles nada. E aí, achando que dessa forma, eles estão se justificando. Eles se justificam, mais por isso, mais por aquilo, faço assim por causa disso. Se justificam. O que Shaul está dizendo aos Romanos agora, pratique a Torá. E o Eterno é quem vai te justificar. Estes sim serão justificados. Não se justificarão. Aguardamos isso
pelo resultado da justiça do rei, ok? Do verdadeiro juiz, do justo juiz. Ele é quem nos justifica. É aí que nós temos que entender esse texto. Não tire ele isolado. Viu que vai dar um problema? Pega Gálatas e você jogou Romanos aqui, o mesmo autor, parece que está brigando um texto com o outro, mas não. Existem direções aí diferenciadas e é isso que precisa prestar atenção. Para o próximo ponto. Número 6. Nós, entretanto, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Vejamos agora o que, novamente, Paulo escreve aos Romanos. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e, por meio da fé, a incircuncisão. Agora veja o que Paulo diz nesse verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Olha só, a tua emuná, a tua fé, ela vai estabelecer, tá? A lei, ela vai mostrar a lei. Lembra que Tiago fala sobre isso, e Jacob? Ele diz exatamente, a minha fé tem que demonstrar obras. Gente, porque uma fé sem obras, ela é morta. E quais são essas obras? Não é que você inventa o que é certo e o que é errado. É o que a Torá diz, o que você deve fazer e não deve fazer. Mas veja que ele fala que o Eterno justifica tanto da circuncisão quanto a incircuncisão. E por que você condena a circuncisão? Se ela também traz justificação, quer dizer, o Eterno justifica o da circuncisão, como também o da incircuncisão. Agora veja bem, quem é do sangue judaico, que tem o sangue judeu, ele é da circuncisão, não tire isso dele. Basta já o que aconteceu no passado, com a Inquisição, com também o período dos Macabeus, que os gregos quiseram anular a circuncisão do povo de Israel. Veja como houve sempre lutas para tirar o povo de Israel da sua essência. Agora, o da incircuncisão. Mas se o da incircuncisão quiser participar e ser um com o povo, com o cidadão natural da terra, como diz em Êxodo 12, ele não é proibido, desde que ele não use isso por meio de salvação, mas sim como mudando de etnia, se tornar um judeu, uma conversão, né? Conversão que eu falo aqui é uma mudança de etnia. Sim, ele pode. Você não pode ter dupla cidadania? Então, nunca mais queira tentar ser um cidadão de uma outra nação, porque você não pode, não é verdade? Para fazer isso, biblicamente, para o povo de Deus, existe um meio, tá certo? É pela Brit Milá. É isso que acontece. Não transforme isso em meio de salvação ou condenação para quem faz isso, já que ele está apenas mudando de etnia, mas a fé dele continua. Vamos para o próximo ponto. Número 7. Corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? A resposta agora, Gálatas, que ele fez uma pergunta aqui, Shaul, né? Quem vos impediu de obedecer à verdade? Olha, tem uma verdade a ser obedecida. Vejamos aqui o que está escrito lá em Yohanan, em João, capítulo 17, verso 15 ao 17. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Veja só, quem vos impediu de obedecer à verdade? Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Que palavra é essa? Novo Testamento aí, como dizem, não estava escrito. Mas as Escrituras já estavam escritas. A Torá, né, todo o Tanar, que vem também aí os profetas, né, e os escritos, outros como Salmos, Provérbios, já estavam escritos. E aí sempre Yeshua apontava para o que está escrito. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. E lá, na primeira epístola de Yohanan, né, capítulo 2, versículo 4, ele diz: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade, a tua palavra. Olha, se a tua palavra é a verdade, nele não está a verdade, nele não está a tua palavra. Ok? Isso aí
é algo muito, vamos dizer assim, quase que lógico da gente poder compreender o que é a verdade. A verdade é a doutrina que você segue. Aí é interessante, então, você é de uma denominação tal que segue uma doutrina X, essa é a verdade. Mas tem um outro que crê muito parecido com você, mas ele tem uma diferença na doutrina. Então, para ele, aquela é a verdade. Agora, que vocês, quem está com a verdade? A verdade está na palavra do Eterno. Somente ela é a verdade. Ok? E aí é que é interessante. Yeshua ensinava Torá. Yeshua ensinava como praticar a Torá. Ele mesmo disse, eu não vim abrogar, eu não vim anular, eu não vim destruir a Torá. Eu vim para viver isso. Ok? Então, ele não só viveu como ele ensinou. E aí é interessante, aí você pega Paulo, que manda desfazer tudo aquilo que Yeshua viveu. Ok? Ok. Yeshua guardava o sábado. Lucas 4 diz que era seu costume estar nas sinagogas aos sábados. Ok? E quando ele pede os seus discípulos para que orassem quando viessem aquelas perseguições que aconteceram lá no passado, ainda no século I, principalmente na destruição do templo no ano 70, orem para que não caia em um sábado. Ele não disse ore para que não caia no domingo. Ore para que não caia no sábado. Veja o cuidado dele. E Atos, quando depois que Yeshua subiu, Lucas deixa registrado que eles caminharam de lá até Jerusalém na distância de um sábado. Se isso não era mais importante, agora o dia importante era o domingo, que não tem mais lei nenhuma. Por que Lucas deixa bem claro que eles caminharam o percurso de um sábado? Por que as mulheres que andaram com Yeshua durante 3 anos, depois da sua morte, que elas foram visitar, você vê que elas guardaram o Shabat conforme o mandamento, também está escrito isso em Lucas, se não era mais o sábado para ser guardado? Yeshua não ensinou isso para elas? Coisa interessante, não? Você tem que fazer essas perguntas. Então a lei foi abolida. Você tem a verdade maior do que a de Yeshua, que disse que nem um iude, nem um traço seria tirado da Torá? Pare para pensar. Observa esses pontos que foram colocados aqui, né? E parece contraditório, mas eu estou te mostrando que não. É só uma questão de você compreender com a mentalidade daqueles que escreveram essa palavra, que eram judeus, e não tenta com a mentalidade grego-romana tentar traduzir, interpretar, conhecer nesses métodos que hoje nos seminários, que é a coisa que menos se estuda nos seminários, olha que eu fiz, tá certo? Seminários teológicos por aí, que menos se estuda é Bíblia. Estudo todos os tipos de John, né? John Wycliffe, John Wesley, esses John tudinho, mas o João, Yohanan, não é estudado. Aí o que acontece? Muita formação teológica, né? Hermenêutica. Quem é Hermes? Olha só como a mitologia, como a mentalidade grega entrou. Você tem que ter hermenêutica. Hermes, quem é Hermes? Hermes é uma mitologia de alguém que trazia a revelação, né? De um Deus para a terra, era Hermes. Aí vem a palavra hermenêutica. Está tudo muito misturado. E é por isso que eu usei o texto no outro vídeo dizendo, sai de lá, povo meu. Você está para compreender os problemas? É isso. Nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque o Eterno, Ele quer a nossa santificação. E Yeshua orou pedindo ao Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Não são os dogmas que você vive, mas a Torá do Eterno, seus profetas, a Escritura, Tanakh. E a Brit Hadashah, ela me conta histórias, tá? Daquilo que aconteceu no século I, e que todos eles se apoiavam e ensinavam Torá. Eu não vou deixar o vídeo muito extenso, mas eu trouxe aqui alguns pontos, tem muito mais, para mostrar a vida de Paulo, que era um judaizante. Porque Paulo guardava também o Shabat, você vai ver isso em Atos. Se você ler Atos com carinho, você vai ver que Shaul estava indo às sinagogas nos sábados. Ele não ia para uma igreja cristã no domingo, não tinha isso.
ok? Nem ele fundou nada assim. Aí você vai encontrar Paulo em Atos, indo, correndo rápido para Jerusalém por causa das festividades que tinham em Jerusalém. Por quê? Porque ele guardava as festas. Você vai ver Paulo em Atos capítulo 24 dizendo: eu continuo crendo em tudo que está na lei e nos profetas. Por quê? Porque ele continuava um judeu. Inclusive, lá em Atos 24 diz assim: quando vocês me encontraram, eu já estava cerimonialmente purificado. Vocês sabem o que é isso? Para entrar no templo, o judeu ele tem que descer o mikve, fazer os banhos de purificação. Isso, os batismos, que está em Hebreus capítulo 6. Se você ler capítulo 6 de Hebreus, de 1 a 3, você vai ver ele falando, deixando de lado agora, sobre os batismos. Está no plural, porque você vai ver que há um só batismo, e aí você pensa que todos os outros foram eliminados. Existe a Tevilá, em que eu faço um retorno, mas eu não preciso ficar fazendo todas as Tevilot aí para poder fazer retornos. Não, eu estava longe do eterno da palavra e uma vez eu venho um arrependimento e desço. Agora existem outras formas que quando eu entro num dia sagrado para algo, lugar sagrado, eu vou fazer o banho de purificação. E Paulo fez. Agora você vai me condenar se eu disser que eu entro no mikve semanalmente quando vai entrar o Shabat? Não, Paulo fez. Ele não mandou a gente ser imitador dele. E ele não disse que ele era imitador de Yeshua? E Yeshua veio para descumprir a Torá ou para cumprir a Torá? Para cumprir. Então, se ele imitava Yeshua, e aí então ele cumpria a Torá. E ele disse ser de meus imitadores. Então, imite a Paulo como imita também a Yeshua, vivendo Torá. Amém? Deu para entender? Por isso que eu lhe digo, faça techuvá, um arrependimento, e viva a palavra do Eterno, porque os dias estão terminando. E logo em breve, nós vamos ter que prestar conta com ele. Que o Eterno te abençoe grandemente, que essa palavra chegue ao teu coração e você possa agora ser despertado a estudar um pouco mais com uma visão judaica. E se você ainda quer aprender mais, nós também temos o nosso seminário, está na descrição desse vídeo. Você pode entrar no CTDP, fazer sua inscrição e participar conosco desse seminário. Que o Eterno te abençoe grandemente, a você um tempo bom e próspero. Que o Eterno lhe abençoe grandemente. Shalom, shalom.